a mim todos vós que estáis cansados e penais a carregar pesado fardo, e descanso eu vos darei, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos num tempo de profundo silêncio e no íntimo do nosso coração peçamos a Deus o auxílio do Espírito Santo, pois só o Divino Espírito Santo pode nos dar plena compreensão do sentido da Escritura. Supliquemos o seu auxílio. Amém. Queridas irmãs e irmãos, todos os anos, no correr de um ano, a gente lê inteiro um evangelho, Marcos, Mateus ou Lucas. Esse ano é Lucas. E caminhamos já para os últimos tempos da vida pública de Jesus. As últimas pregações e ensinos de Jesus. Quando chega no final do evangelho, Jesus anuncia que ele vai morrer, ressuscitar, voltar para o céu e voltar. E haverá um juízo final. Em vista desse anúncio de que ele voltará e haverá um juízo final, a igreja condensa nesses dias, ontem, hoje e nos próximos domingos, o tema que antigamente a gente chamava dos novíssimos, o tema das realidades últimas com as quais nós lidamos, a morte. Nós vamos lidar com a morte em nós, o céu, os santos, a vida eterna, a salvação, o juízo, o inferno, a condenação. Esses temas que tratam da última etapa do embate nosso nessa vida.
Ontem celebramos os fiéis defuntos e hoje celebramos os santos e santas. E essas duas festas estão próximas uma da outra, não por acaso. Os mortos são aqueles com os quais nós convivemos, na maioria das vezes, fisicamente, ou convivemos na memória, escutando nossos pais, avós falarem deles, e nunca tendo-os conhecido, mas temos com eles uma familiaridade enorme. Finados, eu sempre recordo de gente que papai e mamãe falavam tanto deles e que eu aprendi a amar, gente que morreu muito antes de eu nascer, mas que a gente cria familiaridade. Os mortos e nós aqui somos uma realidade. Os santos e santas, Papa Bento XVI, diz que quando nós falamos de todos os santos e santas, na maioria das vezes nós somos conduzidos pela imaginação a recordar personagens antigos do passado, imagens, estampas de santo que a gente tem ou que tem na igreja, ou aquelas lembrancinhas antigas que nós guardamos, diz Bento XVI. Nós somos remetidos ao passado. Ele diz que nós precisaríamos dar um passo. Quando falamos dos santos, nós nos referimos a um passado, mas quando dizemos que esses hoje, chamados de santas e santos, olha que definição mais bonita, diz Bento XVI. Os santos e santas são os membros que já formam a nossa futura comunidade. Tão bonito isso. O dia que eu ouvi isso, eu fui quase arrebatado. E é curioso porque quando nós celebramos os fiéis defuntos ontem, eu tenho certeza que alguns deles que você rezou por eles ontem, quando a gente reza por eles, a gente sente uma familiaridade com eles. É uma falta que faz, mas é uma sensação tão profunda de que tiveram vida tão fecunda, que eles não parecem alguém ausente da vida da gente, mas parece alguém numa realidade que supera isso aqui, a do eterno. Tem mais algum doido que experimenta isso junto comigo? Não temos essa sensação? Pai, mãe, avós, parentes queridos que a gente recorda não como uma realidade do passado, mas uma realidade do eterno. Vamos ver o que o Evangelho fala dos santos e santas, partindo de um critério decisivo. Não existe a menor possibilidade de ser cristão, repito, não existe a menor possibilidade de dizer que você é cristão, se você não tem como meta a santidade. E vou corrigir um outro equívoco. A gente põe a santidade como meta lá na frente. Nós precisamos trazer a santidade para o cotidiano. Não existe a menor possibilidade de viver a vida no segmento de Jesus, de dizer-se cristão, se a busca da santidade não ocupa meus sentimentos, meus desejos, minhas vontades, minhas ocupações, como um anseio permanente. Porque santidade é um modo de vida. Os que são declarados santos oficialmente pela igreja, são santos porque viveram de uma forma santa. Antes de entrar no texto, eu já vou preveni-los, todos os anos, quando prego sobre isso, faço essa recomendação, mas eu sinto uma necessidade enorme de fazê-lo novamente, por causa do que eu escuto das pessoas, especialmente os esposos e esposas, e particularmente os casais mais jovens. De vez em quando eu tenho que dar uma bronca,
em alguns esposos e esposas. Porque quando nós falamos de santidade e recordamos os santos da igreja, a gente lembra de quê? Na imensa maioria das vezes, de padre e freira. Quando falam em santos para nós, a gente não se recorda de esposas e esposos, de pais e mães, de médicos, professores, pedreiros, educadores, advogados, empresários, operários, que viveram santamente. A nossa fonte de pesquisa sobre como viver santamente é muito pobre quando se trata da realidade da imensa maioria dos cristãos, vocês leigos e leigas no mundo. Não que não seja importante a história dos santos, padres e freiras, mas nós temos que descobrir que ser padre e freira não é a única forma de santidade. Forma de santidade é a forma da vida cristã. Não existe vida cristã sem anseio, cultivo de santidade. Mas o que é a santidade? É a palavra de Deus que vai dizer agora. Você hoje vai pegar esse folheto, aquilo que eu não der conta de alcançar, você vai meditar na sua casa e rezar a semana, trazendo para você como você vai aplicar uma disciplina de organização da vida espiritual para incutir no seu cotidiano os elementos da santidade. Tem 3 regras que definem Deus e definem o homem e a mulher. Sede perfeito como vosso Pai do céu é perfeito, sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso, e sede santo como vosso Pai celeste é santo. Essas 3 máximas que a Sagrada Escritura traz, elas apresentam já para nós que na nossa relação com Deus exige e deve existir perfeição, santidade e vida de misericórdia. Vamos ao Evangelho, tomem comigo. Jesus, como eu devo e posso viver a santidade? Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1 ao 12. Número 9 do seu folheto, vamos lá? Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, juntos, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Essa cena lembra o quê? Moisés saindo da escravidão do Egito, andando no deserto, o povo naquela aflição, nas provações do deserto. Moisés põe o povo parado no pé da montanha e diz: vou subir ao monte. Ele sobe ao monte para falar com Deus. Chega no monte na presença de Deus, e Moisés, diferente de Jesus sobe ao monte, vê a multidão, sobe ao monte, senta-se. Diferente de Moisés, que vê a multidão, sobe ao monte e prostra-se. Moisés é um líder religioso, político. Jesus é Deus, ele senta, ele é a autoridade, é o Senhor, é o Kyrios, que nós cantamos no ato inicial, é o Senhor. Ele senta e põe-se a ensinar. Mas preste atenção numa coisa, vendo Jesus as multidões, diferente de Moisés, que ao descer da montanha com os 10 mandamentos, leva para o povo que está ao pé da montanha a carta magna que funda o povo da aliança. Jesus sobe ao monte e a multidão parece sugerir o texto que sobe com ele. Domingo passado nós falamos sobre a subida, lembra? Dos 2 homens que subiram ao templo para rezar. A vida espiritual é uma vida de subida. A multidão sobe com Jesus porque agora com Jesus, a regra para a aliança nova, o povo novo que ele inaugura e constitui para si a igreja, a santa igreja,
é diferente da de Moisés. É um povo que pode vir de qualquer canto, raça, tribo, língua, cultura, que é bem-vindo. A salvação é universal, é para todos. Em Moisés era para constituir um povo. Em Jesus é para constituir a igreja que acolhe todos os povos, como daqui um pouco veremos no livro do Apocalipse. Então, qual é o conteúdo do ensino de Jesus? Se você pegar agora, nós vamos pegar, Jesus vai dar o conteúdo do ensino. O que Jesus vai ensinar agora, você pode entender como o índice do Evangelho de Mateus. O resumo, porque o Evangelho depois parece desdobrar-se e explicitar cada uma dessas bem-aventuranças. Vamos lá? Versículo 3. O conteúdo do ensino é esse. Bem-aventurados, também traduzido em algumas Bíblias por felizes. Bem-aventurados é o mesmo que feliz. Crianças, adolescentes e jovens. Vocês conhecem essa linguagem da aventura. Hoje também para os mais velhos está muito em voga as aventuras radicais. Quais são? Subir montanhas, de bicicleta fazer aventuras em lugares montanhosos, de moto, não é? Os esportes radicais que têm, todos eles características de aventura. Jesus também apresenta uma proposta de aventura espiritual. Vamos lá? Eu digo a primeira parte, vocês dizem a segunda, e depois eu vou explicitar de forma mais breve. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque igreja? Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, juntos, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Brada. Alegrai-vos e exultai, porque será grande vossa recompensa nos céus. Então, mais ou menos naquela linguagem da fotografia ou do impacto do cinema que a gente tem hoje com a câmera filmadora. Jesus abre a lente, amplia a visão, faz a gente enxergar todas as possibilidades de enfrentamento do mundo. Ser pobre em espírito, aflito, manso, faminto e sedento de justiça, misericordioso, puro de coração, promotor da paz, perseguido por causa da justiça, injuriado, perseguido, caluniado, e termina dizendo, por causa de mim. Fecha o foco na pessoa dele. Ele é o protótipo, ele é o que a gente chama na linguagem bíblica de a figura tipo, por excelência, o modelo de santidade. Sempre que nós olhamos para as bem-aventuranças, nós tentamos teorizar o que pode cada uma delas dizer, e às vezes a gente se perde. Mas eu proponho hoje um exercício que Bento XVI fez na meditação desse texto, proponho uma outra forma. Olhar para essas bem-aventuranças tendo Jesus como modelo perfeito para que nós o sigamos. Porque senão essas bem-aventuranças vão virar um peso na sua vida. E elas têm que ser uma aventura. Como pular de paraquedas, como aventurar-se nesses voos que tem
desses recursos modernos aí, que você quando vai para a praia e vê aquela meninada voando e passeando. O segmento de Jesus, esses desafios que ele apresenta tem que constituir para nós uma aventura. Por isso eu te convido, olhe para a cruz. Porque se você não fixar o seu olho em Jesus, e particularmente na cruz, você não entenderá o que significa bem-aventurança. Ele é por excelência o pobre em espírito. Sendo Deus, não fez do fato de ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo. É o pobre por excelência. Ele é o aflito, que não sossega, ele não é o estressado, nem o ansioso, nem o preocupado. Ele é o aflito, é aquele que não sossega enquanto não tiver operado a vontade do Pai, salvar-te. Ele é o manso, porque os mansos possuem a terra. Ele também. Se ao nascer ofereceram para ele só uma manjedoura, foi bem-vindo, colocado dentro de um coxo. Se ao terminar sua missão de 33 anos nesse mundo, deram-lhe a cruz, ele carregou. Se deram-lhe 5 pães e 2 peixes, ele multiplicou. Mas também se deram-lhe cravos nas mãos, coroas de espinho, cruz para carregar, ele é o manso. Os mansos possuirão a terra, porque os mansos não fazem outra coisa senão acolher. Ele é o modelo de mansidão. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele é por excelência, o faminto e sedento de justiça. Ele é o misericordioso. Ninguém alcançou a perfeição de misericórdia que ele apresentou. Ele é o puro de coração. Na bem-aventurança do puro de coração, olha aqui para a cruz. Diz, os puros de coração verão a Deus. Jesus via Deus em tudo. Essa talvez seja uma das bem-aventuranças difíceis para nós hoje. Jesus via a presença de Deus em todas as possibilidades. Levaram-lhe uma mulher pega em flagrante adultério. Todo mundo via nela uma pecadora perversa. Ele olhou para ela e percebeu que era alguém que precisava da misericórdia de Deus, que dentro dela havia uma força capaz de dar-lhe um outro rumo. Ele é o puro de coração, que olhando para mim e para você, com todas as misérias e pecados que nós temos, ele enxerga em mim e em você coisa que presta. Os puros veem a Deus. Se você está perdendo a capacidade de ver Deus e a presença de Deus na sua vida, no seu trabalho, na sua profissão, no Brasil, na política, na economia, na cultura, na igreja, se você está perdendo a capacidade de ver Deus, peça a Jesus a graça de devolver-lhe a pureza do coração. Você às vezes vai esperar tudo ficar limpo para você ver coisa que presta lá. E é o contrário. Limpa aqui que você enxergará Deus presente nas realidades mais absurdas e contraditórias que nos parecem do ponto de vista humano. Ele é o promotor da paz. Não pegou em arma. E a única vez que um discípulo pegou em arma, ele deu uma bronca. Põe tua espada na bainha, Simão. Ele promove a paz, não levantando e empunhando arma, mas aceitando pregar sua mão na cruz para derramar o sangue, para purificar a sujeira de minhas e de suas mãos. Ele é o perseguido por causa da justiça, por excelência.
Ele é o injuriado, perseguido, caluniado por causa do reino do Pai. Ele é o santo. Tu és o santo de Deus. Perguntando quem ele era, ele respondeu: tu és o santo de Deus. O profeta Isaías define Deus como aquele que é 3 vezes santo. Isaías 6:3. Santo, 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 o Senhor Todo-Poderoso, sua glória enche a terra inteira. Mas ainda te falta perceber uma coisa. As bem-aventuranças, olhe para a cruz. Papa Bento XVI diz que as bem-aventuranças são como que uma síntese da biografia de Jesus. Eu acho isso formidável. As bem-aventuranças são como que as características por excelência dele, Jesus. Agora, como nós, cada um de nós, na realidade mais difícil que nós nos encontramos, somos chamados a viver como pobre, aflito, manso, faminto e sedento de justiça, misericordioso, puro de coração, promotor da paz, perseguido por causa da justiça, injuriado, perseguido, caluniado. Tem gente que passou por isso e ensina-nos. Vamos à primeira leitura. O menino João, autor do livro do Apocalipse, que muita gente, de forma estúpida, tem medo do livro do Apocalipse. É um dos poemas, um dos livros mais bonitos da Bíblia. Já falei, mas é bom repetir. Coisas boas a gente tem que repetir, porque são como joias. Embora a gente tenha muito tempo, a gente sempre abre o cofre, pega, olha e contempla. Coisas belas podem ser repetidas sempre. João, o autor do livro do Apocalipse, era um adolescente, pagão, que recebeu o anúncio da igreja pregando-lhe Jesus e a salvação que vem de Cristo. Ele se converteu, foi batizado, e era um adolescente que empolgou pela causa do evangelho. O menino João começou a pregar o evangelho num entusiasmo tão grande, tão grande, tão grande, que causou um impacto tão forte que chegou aos ouvidos das autoridades do Império Romano. As autoridades mandaram prendê-lo. Ele na cadeia fez um regalo de pregação e converteu a cadeia inteira. As autoridades mandaram que levassem-no para um presídio de segurança máxima, a ilha de Patmos. Na ilha de Patmos, as ilhas gregas são de ambiente desolador. Pedra, mar revolto, vegetação rasteira, água só da chuva. Naquela austeridade, naquela desolação, o menino João se lembra, um dia de manhã, amanhece, ele acorda e se lembra: nossa, hoje é domingo, minha comunidade está reunida e eu não posso ir participar da Eucaristia com ela. Quem dera que os nossos meninos e meninas acordassem domingo de manhã e dissessem: nossa, hoje é domingo, minha comunidade reúne e eu tenho que estar com ela. E o menino João, um adolescente, chateado por não poder participar da missa, da Eucaristia no domingo, senta numa pedra, cabisbaixo, e fica a remoer a dor de não ter a sua comunidade. Enquanto ele lamenta, ele sente como que uma mão pegando-o e vai levantando, 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 e ele começa a ouvir um barulho extraordinário que arrebatava tudo, uma coisa impressionante. Ele abre os olhos, ele está entrando nas nuvens e entra no céu. Ele entra no céu e vê uma celebração que é a coisa mais impactante do mundo. E na celebração que está acontecendo no céu, ela exatamente
lembra muita coisa da celebração da Eucaristia. Porque se tem uma coisa impressionante no livro do Apocalipse, é como o livro do Apocalipse descreve a liturgia católica. Impressionante. E João assiste lá no céu o rito que ele está familiarizado participando da sua comunidade. Vamos lá? Preste atenção no texto, preste atenção na primeira leitura, no Salmo, na segunda leitura, também no Evangelho, da relação que tem você, o convite que Deus te faz para a santidade, e uma coisa importante, os elementos da natureza, como devem ser tratados. Vamos lá? Eu, João, vi um outro anjo que subia do lado onde nasce o sol. Olha os elementos da natureza, o sol. O anjo, ele trazia a marca do Deus vivo, que gritava em alta voz aos 4 anjos, leia, que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes: não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Quem aqui já foi padrinho e madrinha e batizou os filhos, se lembra do rito do batismo na Igreja Católica? O rito primeiro que tem lá na porta da igreja, ou quando a criança entra aqui diante do altar, o primeiro gesto no rito do batismo qual é? O ministro marca o sinal da cruz na fronte da criança ou do adulto, e depois o pai, a mãe, o padrinho e a madrinha marcam esse sinal na fronte, sem dizer nada, em silêncio. Então, o anjo anuncia que é para preservar a natureza, as árvores, o mar, a terra, porque Deus quer que marque na fronte os servos. Essa ideia de marcar na fronte, ela é antiga no Antigo Testamento. O profeta Ezequiel, no capítulo 9, fala dessa marca. Primitivamente, era a marca da letra hebraica, o Tav, que tinha uma forma de cruz. Deus diz assim, pelo profeta: passa pelo meio de Jerusalém e faze uma marca na fronte dos que gemem e lamentam por causa de todas as abominações. Também Êxodo 12, 7 diz: tomarão o sangue do cordeiro e passarão no umbral das portas. Lembra? Para que o anjo exterminador, passando, vendo a marca do sangue, não mate aqueles que celebraram a ceia. Essa marca, ela põe aqueles que são servos de Deus num modo de seleção que lembra o quê? Rebanho de gado, né? Separar as vacas e os bezerros e marcar. Vamos ver? Ouvi então o número dos que tinham sido marcados. Leia. Eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Tem uma seita dessas seitas novas aqui no Brasil, que prega que só serão salvos 144 mil. Eles são mais de 1 milhão. Então nem eles vão ser salvos. Porque lê a Bíblia pela metade e não completa a leitura. 12 vezes 12, 144. 144 significa os primogênitos de todas as tribos de Israel, que enviados a pregar o evangelho na terra inteira, trouxe um primogênito de cada povo, língua, tribo e língua, nação, para a presença de Deus. Se você agora abre a sua visão, você enxerga lá. Leia. Depois disso, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Está vendo? Se você lê a Bíblia só aos pedaços, você faz besteira na interpretação. Então 144 é um grupo que está na liturgia celeste, de frente do altar. Depois amplia a visão, tem ainda uma multidão que ninguém pode contar.
Continua. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Olha os gestos. De pé diante do trono e do Cordeiro. Leia. Trajavam Vestes brancas e traziam palmas nas mãos. De pé, sinal de vida, de prontidão, de presença de espírito. Veste branca, símbolo do batismo. Palma na mão, símbolo do martírio. Alguns santos que a gente tem mais familiaridade, como Santa Luzia, ela tem uma palma, uma folha de palmeira na mão, não é? É símbolo do martírio, da entrega. Aquela folha verde, belíssima na palmeira, que é cortada. Morre, seca. Símbolo da entrega do servo a Deus. Que no meio da juventude de sua vida, se entrega como Cristo se entregou, pregado na cruz. Agora vem a reza do céu. Vamos lá? Todos proclamavam com voz forte, brada a igreja. A salvação pertence ao nosso Vai, Lucas. que está sentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono e dos anciãos e dos 4 seres vivos. Prostravam-se com o rosto por terra. Engraçado que está no céu, mas fala que o rosto está por terra. Veja os gestos de quem está na celebração do céu. De pé, prostrado, rosto por terra. Lembra o que eu falei domingo passado? Continue. E adoraram a Deus dizendo, Amém. O louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. Agora acontece uma coisa impressionante. O menino João está lá no céu, assistindo aquela reza esplendorosa, extraordinária, aquela coisa grandiosa. E como muitos meninos e meninas nossos que vêm à missa não estão entendendo nada. Muitos pais abordam o padre dizendo, padre, meu filho, meu neto vai à missa, mas não entende nada. Aí propõe, e se a gente mudasse alguma coisa na missa para tornar a missa compreensível? E aí a gente corre o risco de amputar a missa, de mutilar a missa para torná-la atrativa para menino e menina. Já no 1º século a igreja passou por isso. Já no 1º século tinha quem queria que mudasse o rito da missa para que menino e menina entendesse. O menino João está lá no céu, diante do trono, vendo essa reza extraordinária. Chega um velhinho, cabeça branca, cutuca no menino e fala, o que é isso que está acontecendo aí? O menino fala, tu é que sabes, meu senhor, não estou entendendo nada dessa reza. Aí o velhinho explica para ele, olha que coisa linda. A função nossa de mais velhos não é mudar a missa para que ela torne compreensível aos meninos e meninas, mas escutar e cutucar os meninos e levá-los a querer compreender o que vê. Porque atrás do que os olhos veem, existe uma realidade de mistério que alcança níveis mais profundos. Aguça pelo olhar, mas alcança pelo ouvir. Vamos lá? E versículo 13, preste atenção nisso, pai e mãe, vô e vó. Como é que nós deveríamos participar da missa e levar nossos meninos para a missa? E um dos anciãos falou comigo e perguntou, quem são estes vestidos com roupas brancas? De onde vieram, brada? Eu respondi, tu é que sabes, meu Senhor. Dessa reza, mesmo estando no céu, não estou entendendo nada. Tu é que sabe, velhinho de cabeça branca. Me explica o que é isso que está acontecendo? E então ele me disse, brada, estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Ah, tá. Isso é coisa que menino também não entende. E meninas,
a tribulação. O que fazer com a fé quando vem a tribulação? O que fazer com a fé quando vem a tribulação? A imensa maioria dos nossos meninos e meninas, principalmente de classe média, não vendo o resultado imediato da fé para resolver os problemas e as tribulações, a primeira coisa que abandona é o quê? A igreja. E os nossos argumentos são precaríssimos, não os alcança. Esse menino está diante do trono de Deus, uma numerosa multidão com veste branca, palma na mão, de pé, de todos os povos, raças, tribos, línguas. O velhinho pergunta: quem são? Não sei. O velhinho responde: rapaz, essa turma que está diante do trono de Deus, de pé, são os que vieram da grande tribulação que você está passando lá embaixo. Você está preso por causa do nome de Jesus na ilha de Pátimos. Você vê aqui o que te acontecerá daqui a um tempo, menino. Depois que você for firme nessa tribulação, menino. Ao voltar para aquela realidade, menino da ilha de Pátimos, você não vai abandonar a fé, abandonar Cristo, abandonar a igreja por causa da tribulação. Você vai aproveitar a tribulação, menino, para lavar e alvejar sua veste no sangue do Cordeiro, menino. Como nós tornamos a fé uma coisinha barata e chula, que não resiste, às vezes, ao desconforto do banco da igreja, do ar que não é ar-condicionado, do padre que fala demais. Como nossa fé não resiste a um pouquinho de provação. E nós dizemos: não, a meninada tem razão. Se a igreja não mudar a missa, não amputar a missa, não mutilar a missa, não transformar a missa num atrativo para menino, aí ela vai deixar de ser missa. Vai ser atrativo, mas não vai ser missa. Não vai ficar diante do trono, não vai escutar Deus, não vai comer e beber o seu corpo e sangue. Irmã, irmão, você é chamado à santidade. A santidade exige um esforço seu constante. Mas a santidade é possível para você e para todos. Mais do que uma obra do esforço seu, ser santo é sobretudo um dom que Deus te dá. Uma resistência sobrenatural que Deus te dá, que te capacita e te qualifica para quando vem as tribulações, ao invés de chutar o balde, você põe a roupa suja no sangue do Cordeiro, lava e alveja, porque você quer estar aí de pé diante do trono dele um dia. Amém? Amém? Desculpe minha insistência, parece pouco. Vamos terminar com a segunda leitura. Também para as crianças, para pai e mãe de adolescente, de jovens, vô e vó, que não sabe usar a linguagem da fé para a meninada. Presta atenção se nós considerássemos esse texto, se o nosso Natal seria só dar presente e receber presente. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, brada a igreja, vede que grande presente de amor o Pai nos deu. Na relação nossa com Deus, o grande presente de amor já foi dado. A minha vida na igreja não é para ganhar nada de Deus, não é para receber nada de Deus, não é para conseguir o que eu quero, o que eu desejo. O grande presente de amor o Pai já me deu. Eu amo meu Pai pelo que Ele já me deu, a vida, o amor, o suor derramado, a lágrima. Eu honro meu Pai pelo que Ele me deu. E que presente é esse que o Divino Pai Eterno já te deu? Leia. De sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu a Deus. Você não precisa de grife nenhuma,
de plástica nenhuma, para ser considerada a coisa mais linda e preciosa aos olhos de Deus. Você é filha, filho dele. Continua. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Quando é que vai manifestar o que seremos? Quando passando pelas tribulações, e enfrentando as tribulações, e lavando e alvejando as vestes no sangue do Cordeiro, eu ficarei e você ficará de pé. Quando é que vai se manifestar o que seremos? Leia. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Espera nele. Põe sua confiança no Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Não põe sua confiança nas coisas que você sonha conquistar, põe sua confiança nele. Não pense que Ele te dará as coisas que te farão feliz. Ponha sua confiança e deixe que Ele seja a fonte de sua felicidade, de sua bem-aventurança, de sua alegria, de sua consolação. Se você passar a descobrir dentro de você aquela reserva, aquela chama divina, aquela centelha divina escondida e guardada, que resiste às intempéries e às provações mais difíceis, você fará dessa vida sua um processo de purificação permanente, um caminho de santidade, de perfeição. Mas eu termino perguntando, como viver a santidade como pai e mãe, como esposo e esposa, como vô e vó, na sua profissão no mundo do trabalho, numa sociedade de tanta desigualdade, contradição, conflito, tensão, como viver a santidade? Deus olha para você e não tem medo de... Olhe para a cruz. Deus olha para você e não tem medo de rebaixar-se até te alcançar. E eu termino, convido você a pôr a mão no seu coração e a escutar essa frase, esse versículo do profeta Isaías 57:15. Escuta isso, feche os olhos, escute isso como uma palavra que te arrebate também, que arranque você das provações e das tribulações também. Assim fala o alto e elevado, aquele que habita a eternidade, cujo o nome é santo. Eu, diz o Senhor, enaltecido e santo eu permaneço, embora estando com aquele que é esmagado, e que no seu espírito se sente rebaixado e humilhado. Para restituir a sua vida, eu vou ao seu encontro, ao espírito dos rebaixados, para restituir a vida ao coração dos esmagados. Fale com o Senhor, que você quer ser resgatado pelo sangue de Jesus, que você também se propõe a não ter uma fé fraca, xoxa, frágil, que teme a tribulação, mas uma fé que te capacita e te qualifica para enfrentar a tribulação, a fazer da tribulação um grande momento para lavar e alvejar sua alma, sua mente, suas vestes no sangue do Cordeiro. Fale com Ele. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá.
reviverá. Para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus. Santifica-me, Senhor. Santifica-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Santifica-me, Senhor. Santifica-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma. e minha alma reviverá. Para te adorar. Para te adorar, para te louvar, santifica-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar, santifica-me, Senhor Jesus. Lava-me, Senhor. Lava-me, Senhor, com teu Espírito. Lava minha alma. Lava meu coração. Alveja meu Minha espírito. alma reviverá. Eu quero ser lavado e alvejado no seu sangue, Senhor. Lava-me, Senhor, com teu Espírito. Lava meu corpo, minha mente. E minha Lava meu alma coração. reviverá. Lava meu espírito. Lava minha alma. Para te adorar, para te louvar, lava-me, Senhor Jesus, Para te adorar. para te adorar, para te louvar, lava-me, Senhor Jesus. Se você puder ajoelhar-se, ajoelhe-se. Se por problema de saúde você não pode ajoelhar, fique em pé. Incline a sua cabeça. Põe a mão no seu coração. Fale com Jesus. Põe suas tribulações aos pés da cruz de Jesus. Só Ele pode te lavar e te alvejar. Não deixe que as tribulações decidam a sua vida, decidam a sua fé, decidam a sua ética, sua moral, sua responsabilidade. Não deixe que as tribulações dirijam sua família. Peça a Jesus para lavar e alvejar sua alma, sua mente, seu coração, seu corpo, de tudo que não deixa você ser semelhante ao rosto de Cristo ressuscitado, vencedor da morte e do pecado. Reze do seu jeito, ou se preferir, reze comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, não me deixe ter medo não me deixe ter medo das tribulações. das tribulações. Não me deixe fraquejar Não me deixe fraquejar nas tribulações. nas tribulações. Não me deixe desistir Não me deixe desistir de cultivar uma vida de santidade, de cultivar uma vida de santidade, principalmente
principalmente nos momentos difíceis, nos momentos difíceis de provação, de tribulação. de tribulação. Sem a sua ajuda, Jesus, Sem a sua ajuda, Jesus, eu ponho tudo a perder, eu ponho tudo a perder. até quando tudo está bem. Até quando tudo está bem, Eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua ajuda. pelo poder do seu sangue. Pelo poder do seu sangue, Restaura-me, restaura-me, regenera-me, regenera-me, ergue-me, ergue-me, para que de pé, para que de pé, com a firmeza da fé, com a firmeza da fé, eu enfrente a vida eu enfrente a vida e a missão que Deus me deu. e a missão que Deus me deu. Amém. Amém.